Olá, gente, vocês que estão chegando, nós estamos dando início à live. Estou esperando. Vitória, você chegou na live? Você está na live? Estão conseguindo me ouvir? Olá. Vitória, eu já enviei o convite para você. Se você estiver ouvindo, você pode estar aceite aí para você poder aparecer também, tá? Já te enviei o convite. Apareceu para você o convite? Acho que você só tem que aceitar, só precisa de aceitar. Ver se ele conseguiu. Oi? Consigo. Eu te mandei o convite de novo, Vitória. Tenta entrar por esse que eu te mandei por último. Pronto? Ah, Agora, que você não tá aparecendo para não, aparecer. Tá, tá bom calma. então. Demorou, mas conseguimos. Pois é, porque estava eu mandando o convite para você e não chegava o seu para mim. Não vi, não, Entendi. mas Aham, tranquilo. tá bom. Então, a gente começa, né, agora. Ainda tem poucas pessoas, mas a gente vai começando, conversando, vai, né? Aí, enquanto o pessoal chega, né? Pode chegar. Tá bom? Ok. Pois é. Então, você pode ficar à vontade para se apresentar. Na verdade, eu vou começar me apresentando, né? Tá bom. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Nilma, sou neuropsicopedagoga, orientadora de profissionais da área do neurodesenvolvimento, da neuropsicopedagogia, né? Orientadora de professores, mentora também de professores, de profissionais da neuropsicopedagogia, e trabalho também atendendo pacientes, né? Pacientes que fazem também tratamento, acompanhamento comigo. E faço também palestras, né, em escolas, em UBSs, e amo, né, essa profissão. A minha profissão de base é pedagoga, mas eu achei, né, na neuropsicopedagogia uma área que me encantou muito, uma área que me conquistou, de todas as formas, né? Tanto que me puxa para estudar, para me
pesquisar mais, para mim ter mais conhecimento, tanto de eu saber que eu posso ajudar o outro através do meu trabalho. Tá bom? Agora eu vou deixar com que a Vitória se apresente, né? A Vitória é minha convidada de hoje. Pode se apresentar, tá, Vitória? Obrigada, Nilma. É um prazer estar aqui. Com essa profissional maravilhosa que você é, minha parceira para muitos anos, espero, né? E também, assim como a Nilma, eu sou neuropsicopedagoga, mas inicialmente minha carreira começou como professora de português, depois fiquei com educação infantil, eu era apaixonada pela educação infantil, e depois de um certo tempo eu migrei para a psicopedagogia, onde fiquei um tempo, agora neuropsicopedagogia de uns anos para cá. Sou muito feliz com o meu trabalho, e é uma profissão que gratifica muito a gente, né? E faço as avaliações do neurodesenvolvimento, assim como a Nilma. Também eu faço intervenções, né? A gente trabalha nessa profissão com crianças, adolescentes, adultos, idosos. É uma profissão assim que tem um leque aberto, né, Nilma? Para várias atuações. Sim. Então, nós fazemos, falar nós porque como neuropsicopedagogas que somos, né? Então, nós também trabalhamos com crianças, adolescentes, adultos e jovens, como já falei. Tem um consultório no DF e também no Goiás, também como todo profissional da educação, né? Não fica só em sala de aula, né? Então, assim, eu tenho um consultório no Goiás também, e lá também dou coordenação para alguns professores do Instituto Rabisco, instituto que está em crescimento, está crescendo agora, e é um trabalho muito bom. Também sou mentora de psicopedagogas e neuropsicopedagogas. E fazemos as avaliações do neurodesenvolvimento, como eu já falei, né, as crianças que têm TEA, né, que é o autismo, o transtorno do espectro do autismo, do TDAH, da dislexia, do TOD, e etc. São essa demanda, né, que hoje está tão grande, né, Nilma? Que tem assustado muitos pais, muitos profissionais também, mas que tem, assim, que eu acredito que a neuropsicopedagogia tem feito um trabalho muito bom, né? Por isso, nós duas somos mentoras e supervisoras de tantos profissionais para que também elas possam fazer um bom trabalho, né, Nilma? Porque a demanda é muito grande e, e é bem importante o nosso trabalho, eu considero, sim. Né? E também ainda faço terapias, né? Eu ainda dou algumas sessões de terapias, né? Porque eu gosto muito de trabalhar com adolescentes e tem sido bem esse o meu foco. Tá certo. A gente, agora, né, Vitória, a gente vai conversar um pouco a respeito de como é necessário essa avaliação precoce, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas vão conseguir esse diagnóstico quando já são adultas, né? Mas fica um alerta para as famílias, fica um alerta para professores também, né? Para quem lidar com crianças, quem lidar com adolescentes, para fazer essa percepção de como é necessário essa avaliação precoce. Certo, Vitória? Exatamente. A avaliação precoce ela tem uma importância muito grande na vida tanto da criança, precoce desculpem, por que precoce? Porque como são transtornos, quando são transtornos do neurodesenvolvimento, acontece desde a gestação da mãe. Então, desde que a criança nasce, os primeiros sintomas, normalmente já pode ser visto, né, pelos profissionais, os pais, às vezes percebe, mas existe muitos mitos a respeito de
de certos comportamentos, né, dos pais, observando ali a sua criança. As pessoas tendem a dizer que não é nada, que é assim mesmo, que o meu filho era assim, que o filho de fulano de tal era assim. Mas o olhar médico e também os pais terem esse olhar refinado para alguma diferença que seja discrepante com as crianças naquele período é bem importante, porque quanto antes a intervenção, a avaliação, mais a criança vai poder se desenvolver e não vai chegar na vida adulta com tantos prejuízos, né? É verdade. Eu só vou dar boa noite para o pessoal que está chegando. Fiquem à vontade. A gente está falando a respeito da avaliação neuropsicopedagoga, né? E qual é a importância dela para ajudar essas crianças que estão sendo diagnosticadas, né? Que aparecem com alguns sintomas e às vezes os pais ficam perdidos, não sabem quem procurar, qual profissional procurar, né? Às vezes assim, a escola até fala, vai procurar ajuda, mas o pai e a mãe ali fica meio perdido, sem saber qual profissional procurar, né? Então, a gente está trazendo mais informações, né, sobre a nossa profissão, sobre a neuropsicopedagogia, que é uma profissão que está em crescimento, está em ascensão, tem feito muitas pesquisas, a gente está descobrindo muitas coisas, né, que podem ajudar essas famílias a desenvolver cada vez mais essas habilidades que essas crianças têm e desenvolver uma qualidade de vida tanto para a família quanto para essas crianças, né? Porque eu costumo falar que a mãe, né? Eu até estava conversando com uma colega minha, a mãe de uma criança autista, ela se sobrecarrega de uma maneira que ela também precisa dessa ajuda, ela também precisa desse olhar de um profissional que tenha essa sensibilidade, que faça um apoio parental também. Não só, né, a gente vai olhar só a criança, mas a gente vai olhar a família como um todo. Né, Sim, Vitória? é verdade, porque eu acredito que quem mais sofre, além da criança, tanto antes do diagnóstico, quando leva-se ao diagnóstico, né? Quanto depois, é a mãe, porque normalmente as mães tendem a tomar toda a responsabilidade daquela criança para si. O pai é mais aquela questão financeira, na maioria das vezes, claro que nem sempre. E, e as mães passam por muitas dificuldades. E eu, por exemplo, eu sou uma mãe atípica. E eu sei o quanto eu tenho assim sofrido e até mesmo deixado de agir, de fazer algumas coisas que eram necessárias, inclusive minha profissão, né, o meu trabalho, como eu falei, eu dou atendimento no Goiás, e por causa de uma situação com o meu filho, atípico também, eu tive que me afastar de lá por um tempo, e, quer dizer, e as mães que não têm a mínima condição, sabe? São muitos questionamentos, né, que nós temos e que Sim, nós temos visto na nossa prática, né? Não, é verdade. as mães são peças fundamentais para na atuação na vida da sua criança, né? Antes e depois do laudo, se necessário, quando necessário. Mas ele tem sua importância e nós, como neuropsicopedagogas, nós fazemos toda a avaliação, todas as avaliações do neurodesenvolvimento, Uhum. centrado no DSM-5-TR, né, que é a última atualização. O Sim. DSM é o Manual Diagnóstico de Doenças Mentais, revisado, no caso, e nós seguimos esse manual. Então, assim, nós como neuropsicopedagogas, psicopedagogas também, fazemos a avaliação, o rastreio das crianças que que têm dificuldades, inicialmente educacionais. Por que educacionais? Porque normalmente quem mais observa essas questões é a escola, é a professora. Como você falou aí no começo, no início,
Uhum. As Sim, professoras apontam para os pais, mas existe tantos entraves, tantos, são muitos, não é só um. sim. Muitas vezes os pais são negacionistas, não preferem não saber, não procurar saber, nem ouvir que realmente aquela criança tem uma dificuldade que precisa ser avaliada. E por isso a criança vai crescendo e ali no meio escolar com tantas dificuldades, no meio social e etc., com tantas dificuldades. Mas as avaliações de neurodesenvolvimento, elas são muito importantes para que se perceba desde de muito cedo, né? Aliás, elas podem começar desde do bebê, de bebê ainda. E quando chega na idade escolar, é quando geralmente ela, digamos, ela vem à tona, mas ela sempre esteve ali na criança, porque é neurobiológico, ou seja, vem da biologia, vem do pai ou da mãe, mesmo que o pai ou a mãe não tenham os sintomas, né, que é aquela de certos transtornos, mas normalmente vem do pai ou da mãe ou tá na genética, né? Sim. E é preciso ser avaliada. A avaliação ela tem sua importância, porque a partir da avaliação, né, nós como profissionais, nós indicamos, depois que nós finalizamos todo o rastreio, com todos os percentuais, né, Nilma? Sim, com certeza. A gente, Percentuais dos testes, a nossa observação clínica também, que é quando é feita a avaliação, e aí nós indicamos os profissionais para que um profissional, o neuropediatra, ou dependendo da idade da criança, ou neurologista, ou mesmo o psiquiatra, possa laudar, porque nós não laudamos, nós damos um laudo técnico, né? sim, Nós fazemos uma avaliação técnica, mas que é de suma importância para diminuir o impacto dos problemas que essa criança vai enfrentar ao longo da sua vida. Eu acredito sim. que na live tem uma pessoa maravilhosa, eu não vi ainda se entrou, não estou vendo assim, as pessoas que entraram, que é uma garota, que eu não vou citar nome, que Uhum. hoje ela já é adulta, ela fez a avaliação comigo e, e ela assim, descobriu que tem realmente, ela é uma dificuldade, ela tinha muitas dificuldades escolares, dificuldades emocionais, N dificuldades, porque quando não é tratado no tempo certo, ou seja, quando criança ainda, a pessoa vai ter muitas dificuldades, na maioria das vezes, Muitos durante a sua prejuízos. vida. Durante a sua vida. Então, são muitos entraves que a pessoa passa por não terem tido aquele olhar mais apurado, como do professor, de uma tia, e os pais também terem ouvido, não é, Nilma? Sim. Porque um dos maiores entraves também são os pais não querer perceber ou não conseguir perceber, né? Que aquela Aham. que sua criança tem uma dificuldade. Então, é muito interessante, muito importante que todos os profissionais e também os pais, os professores, tenham esse conhecimento, né, do que é o. Por isso, nós estamos aqui hoje também, para mostrar um pouco o que são os transtornos do neurodesenvolvimento, para que as pessoas tenham cada vez mais conhecimento e saibam que vê a diferença. Essa questão que muitos dizem, né? Ah, quando crescer, passa. Ah, eu era assim quando eu cresci, melhorei, adquiri a fala. Ah, eu falei só com X idade. Eu aprendi a ler com 9 anos de idade, etc. Então, assim, são alguns sintomas que se tem, mas que deve ser avaliado desde cedo. Porque quando não é avaliado no tempo certo, entra várias questões, não é? Várias situações aí o adolescente vai passar até chegar numa situação de descobrir que realmente tem um transtorno ou não do neurodesenvolvimento, algo que Sim, precisava ser avaliado, precisava ser estimulado, porque o estímulo é muito importante e cedo. Quanto mais exa- cedo, melhor. exatamente. E assim, o que acontece, né? A criança, quando ela ainda é pequena, que ela está
na fase de desenvolvimento, ela tem maior facilidade com a plasticidade cerebral, vamos dizer assim, na linguagem mais clara, né? Porque ali ela está em pleno vapor, em pleno desenvolvimento, para aprender as coisas novas. Tudo que está ao redor dela ali, né, estimulante, né, para a criança. Ali ela vai gerar as curiosidades, né, e através de um trabalho feito com um profissional que fique atento, né, a essa dificuldade da criança. A gente faz os rastreios e vê que a criança tem dificuldade, vamos supor, uma dificuldade motora. Né, no caso, a gente vai trabalhando ali com aquela, usando pinças, né, Vitória? Usando materiais que a gente vai ajudar aquela criança a desenvolver aquela habilidade, né? E outra coisa, quando a gente observa que a criança, ela, de repente, ela tem habilidade, né? Algumas habilidades que ela tem, mas ela ainda não tem aquela maturação da idade, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar trabalhar isso, né? A gente vai trabalhando isso para a criança alcançar essa maturidade, né? E quando chega a uma certa idade, a criança ela já tem, já está tão assim, como é que fala? Ela já está tão assim. Me ajuda aí, Vitória, sumiu da mente agora. Quando ela não foi estimulada cedo, né? Então, Isso, quando ela chega. Pode continuar. sim, quando a criança não é estimulada cedo, ela precisa de estímulo, ela não é estimulada cedo, vai ser mais difícil o processo lá na frente. Porque uma coisa que é interessante que pais e professores e nós também, como todos nós como profissionais, devemos saber, são os marcos de desenvolvimento. Quando a criança é apenas um bebê de 0 até 1 ano de idade, é mês a mês o desenvolvimento dela. Então, se a criança não atingiu aquele domínio, naquela idade, se é 2 meses, ela tem 2, 3, 4 meses, é mês a mês, ela precisa ter adquirido aquelas habilidades até aquele mês. Quando ela não adquiriu, é preciso ser estimulado. Os pais podem estimular e, dependendo da situação, pode procurar profissionais. Então, quando não é observado isso na criança desde cedo, e ela tem um transtorno do neurodesenvolvimento, quando à medida que ela vai crescendo, vai se tornando mais complicado, um pouco mais complicado de tratar, e tem uma idade também que é super importante para que crianças que apresentam essas dificuldades não passem dessa idade. Né? Porque, por exemplo, a fala, quando a criança tem uma dificuldade de fala, que tanto pode ser apenas uma dificuldade de fala, que ela estimulada, ela vai falar, como pode ser também um transtorno do neurodesenvolvimento ou uma outra condição, né? Como o TEA, por exemplo. Mas sempre que nós estamos diante de crianças que não adquiriu a fala até uma certa idade, por exemplo, criança com 2 anos de idade, ela tem que falar já mais de 200 palavras. Então, se ela não fala, é preciso estimular. Isso não quer dizer que ela seja TEA, né? Mas precisa tanto estimular como investigar, para saber o que é que está acontecendo com aquela criança. E quanto antes, melhor, porque há casos também, né, dependendo do transtorno que a criança tem, se ela não for estimulada cedo, ela não vai conseguir. Tem outros que nunca vai conseguir também falar, né, porque depende do transtorno, depende da gama de comorbidades também que a pessoa tem, né, depende, tem outras síndromes, tem outros transtornos e tudo mais, que vai se agravando também porque não foi avaliado no tempo certo. No tempo certo, ou seja, se a criança tem 1 ano, se observa, se